Aqui em linha, em contato direto com o Adriano Rodrigues, técnico da equipe do CSE de Palmeira dos Índios. Adriano, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Futebol Show. Estamos com toda a equipe aqui novamente, o André, o Denis, o Alan Jones, Vider Araújo. Muito boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, Tony, boa noite, André, boa noite a todos que estão na bancada, né? É um prazer estar falando com vocês novamente, né? Já tive várias oportunidades, tanto na equipe do CSA, quanto também na equipe do Cruzeiro, quando eu estava trabalhando nessas duas equipes. Muito bem. A minha primeira pergunta para você, Adriano, é a seguinte: assim que você saiu agora do CSA, do Centro Esportivo Alagoano, teve uma frase que você colocou: o Azulão é um clube do povo, clube de massa, de torcida. Você está indo também para a equipe do CSE, que tem uma boa torcida e uma torcida que cobra, que dá muita pressão. Qual a filosofia que o Adriano Rodrigues vai implantar na equipe do CSE, no tricolor de Palmeira dos Índios? É verdade, né? A equipe do CSE é uma equipe também do povo, né? Uma equipe apaixonada, né? Equipe que joga junto com a equipe, né? Quando joga no próprio estádio, né? Então a ideia é que a gente possa fazer uma equipe de força, né? Que seja tenha bastante transição, né? Na fase ofensiva, que seja uma equipe que pressione o tempo todo, que quando esteja com a bola ela possa controlar o jogo com a posse de bola, né? Mas isso requer um pouco de trabalho, né? Isso a gente vai trabalhar dentro da pré-temporada para criar essa metodologia, para criar essa atmosfera e fazer com que o nosso estádio seja um caldeirão. Boa noite, Adriano. André Áviles, agradecer a você a disponibilidade de mais uma entrevista. Adriano, a gente falou agora de nomes que o CSE está contratando, né, que já foram anunciados também, junto do seu nome como técnico. E eu queria saber se você está participando dessas contratações, se está também, né, analisando e passando alguns nomes para a diretoria para contratações para que jogadores estejam no CSE para 2026. Não como aqueles jogadores de confiança do técnico, né, mas alguns jogadores que possam te ajudar nessa sua filosofia de trabalho que você citou agora há pouco. Boa noite, André. Prazer estar falando com você novamente. A gente estamos tendo contato diário, manhã, tarde, à noite, com o presidente Barbosa, com o diretor Anderson, em busca desses jogadores que possam ter esse perfil, para que possa seja implementada essa filosofia, né? Alguns atletas já tinham sido contratados, né? E passou também pela nossa avaliação. A gente sabe que formação de elenco requer um pouco de cuidado e tem que analisar vários jogadores. Às vezes, muitos empresários mandam alguns vídeos, a gente assiste alguns vídeos, né? Algumas características que a gente possa acrescentar no nosso modelo de jogo, e depois a gente vai assistir jogos completos e daí ter uma conclusão, tanto da fase ofensiva, defensiva, para tentar minimizar o erro, né, nas contratações. A gente sabe que vamos acertar e vamos errar, isso qualquer equipe acontece, né? A gente vê Flamengo, Palmeiras com poder aquisitivo muito alto, né? E também erra, né? Então a gente estamos tendo essas reuniões para que em conjunto a gente tome essas decisões para que a gente possa acertar com uma porcentagem maior. Adriano, boa noite. Denis Silva. Adriano, é o seguinte: o que é que você achou dessa mudança que teve no calendário do futebol brasileiro? E se tratando do campeonato alagoano, por exemplo, da Copa Alagoas, da vaga para a Copa do Brasil, e aí a participação no campeonato Série D vinha agora meio a campeonato alagoano. O que é que você achou dessas mudanças? Assim, toda mudança requer um tempo, né, para que as equipes tenham adaptações, né? Claro que a Copa Alagoas é um atrativo muito grande, você conquistar a vaga para a Copa do Brasil, que é o campeonato, eu acho que tem um maior investimento em cota, né, para os clubes, né? Então, creio que muitas equipes antes entravam com equipes reserva, equipe de base. Hoje eu acho que não vão entrar mais, né? Já vão achar que seja mais fácil, né, de conquistar a Copa Alagoas do que o próprio campeonato alagoano em busca de uma vaga da Copa do Brasil.
Alan Jones. Adriano, seja bem-vindo aqui ao Futebol Show, né? Primeiro, lhe parabenizar sempre pelo trabalho que você fez no CSA, no time sub-20, ali faz um trabalho muito na sua, né? Muito quietinho, mas convicto da capacidade que você tinha da equipe conseguir melhorar sempre. Mas no CSE, como é que está sendo essa montagem do elenco? Você conhece boa parte desses jogadores, a gente tem visto também que o João Feijó tem participado para ajudar o CSE. Até que ponto ele está colaborando? Existe um diálogo junto com você na comissão técnica, na característica dos atletas? Como é que está funcionando na prática essa montagem da equipe do CSE, Adriano? A ideia que a gente tem em montagem de equipe é uma equipe com alguns jogadores com experiência, né, e outros jovens, para que a gente possa equilibrar, né, essa parte na média de idade também. Então, João Feijó é um nome que tem um know-how muito grande no cenário nacional, né? Então, às vezes, ele tem entrado em outros clubes que eu não posso ter, o próprio Barbosa não pode ter, e ele tem essa entrada de poder fazer algumas negociações para nós, né? E tem experiência grande no mercado e está nos ajudando, né? Nessas negociações em alguns clubes, né? Que a gente tem um pouco de restrições, né? Então, todas as posições de acordo com que a comissão técnica pensa em planejamento para montagem da equipe, né? Então, são várias reuniões, tanto com o Rodas também, que também está dando esse suporte, né? Vai dar essa força também para a equipe do CSE, junto com o presidente Barbosa, com o Anderson. Então, como eu falei antes, todas as decisões são tomadas em conjunto, mas tudo em projeção dessa formação do elenco, conforme as ideias que a comissão técnica tem. Adriano, em Palmeira dos Índios, o CSE nos últimos 2 anos aí, mais ou menos, aí tem um problema sério de conturbação, principalmente da diretoria, o extracampo. E aí veio agora o Roberval, que é goleiro, ex-goleiro da equipe do CSE, profissional, conheço muito, meu amigo, o grande Roberval, está ajustando também aí essa parte do extracampo com o próprio José Barbosa. Você já foi visitar as instalações dos jogadores, onde vão ficar em Palmeira dos Índios, o ambiente, campo, alojamento, porque às vezes acontece muito, e o pessoal do Palmeiras sabe do que eu estou falando aqui, do extracampo da equipe do CSE, do Tricolor de Palmeira dos Índios. Como é que você, como técnico e gestor da equipe, do clube, vai tentar separar o extracampo da equipe do CSE, conversar muito com a diretoria e também trabalhar com os jogadores? Eu tive terça-feira em Palmeira dos Índios, né? A gente visitou lá o estádio, olhou o alojamento, o gramado, a cozinha, né? Algumas adequações vão ser feitas, né? Com relação dessa política, né? De divisão, né? Eu acho que em quase todos os clubes tem, né? Que é estatutário, né? CSA tem, CRB, o ASA há pouco tempo teve. Eu acho que a nossa ideia é buscar jogadores com perfis profissionais, né? A gente sabe que essas equipes do interior, às vezes, tem muito problema com alguns atletas que levam e acham que vão chegar na cidade e vão turistar, né? Então, a gente está buscando perfis com atletas trabalhadores que vão para agregar, né, nesse projeto, e principalmente extremamente profissional, tanto dentro do campo como também na parte comportamental, né, no extracampo. Então, a ideia é que Barbosa, junto com a diretoria, eles busquem esse entendimento, né, eu acho que o CSE é um só, né, não adianta ter divisão. E como eu falei para alguns amigos que, antes de eu aceitar o desafio, falou, né, conhece o CSE briga política, essas coisas, mas eu falei para esses meus amigos que eu estou indo lá para comandar a equipe, né? Essa questão de política é com o presidente, com a diretoria, né? Eu tenho que focar só no campo. E a diretoria, eu creio que no futuro ela vai chegar a um denominador comum e se juntar, até porque todos são CSE e tem que se unir para ter o mesmo objetivo, que é fazer com que o CSE volte a ser a quarta força do Estado, né? Sempre entre os 4.
Ô Adriano, falando de um campeonato alagoano de forma mais geral, a gente estava falando e obviamente também deu uma pesquisada, né? É o campeonato alagoano com a menor média de idade dos técnicos entre os 8 clubes. O mais velho é o Itamachule, que tem 59. Né? Os outros, você obviamente também está nessa lista, bebeira a média de 40 para baixo. O mais novo é o Gabriel Teixeira, que inclusive falou com a gente ontem, que tem 34 anos. Você acha que nesse momento do futebol alagoano, assim como em outras situações também, essa nova geração, essa nova metodologia também vai agregar muito ao futebol alagoano para 2026 e também a sequência do futebol aqui no nosso estado? Eu creio que sim, né? Eu acho que até no Brasil mesmo está tendo essa renovação, né, de técnicos novos, né, técnicos estrangeiros também, né, de outros países. Então, e agora chegou em Alagoas, né? Eu creio que todos os técnicos têm capacidade, né, de fazer um bom trabalho, né? E eu creio que também depende muito das equipes, né, das diretorias, que eles não possam perder as convicções, né? Então, eles têm que ter as convicções fixas em busca do objetivo, porque a gente sabe que as equipes às vezes vão oscilar, né, na competição. Adriano, qual será o principal objetivo do CSE nesta temporada 2026? Vai tentar chegar a uma semifinal de campeonato alagoano? Vai brigar pela permanência ou vai focar na Copa Alagoas? Não, acho que o objetivo do CSE é chegar bem em todas as competições, né? Esse ano ele não teve um bom desempenho no alagoano, acho que foi uma vitória só e quatro derrotas, se não me engano. Então, a ideia é que a gente possa fazer uma boa campanha, chegar entre os 4, que a gente possa também chegar nas finais da Copa Alagoas. Esse é o objetivo de todos, por isso que estamos buscando jogadores experientes, jogadores que estão acostumados a ganhar, para que a gente possa trazer para o nosso elenco para buscar essas classificações nas competições. Alan, Jones. O Adriano, uma das grandes contratações, mas o grande nome até aqui do CSE, né, até então, para mim, é o atacante Michel Douglas. O Michel Douglas, na segunda passagem dele no CSA, a gente questionava muito sobre essa questão do peso dele, né? Um jogador que às vezes oscilava muito no peso, na questão física. Você já teve algum contato com o Michel Douglas para saber como é que tá o Michel Douglas, a temporada dele? Ele vem jogando, porque assim, um jogador em forma dentro do que é o campeonato estadual, da nossa realidade, é um grande reforço para o CSE, pelo menos assim que nós entendemos, né? Mas ele precisa estar em forma. Como é que você tem visto aí essa questão do Michel Douglas? Eu conversei com o Michel Douglas, eu tive o prazer de trabalhar com ele na época lá do CSA. Eu era auxiliar técnico na época do Eduardo Batista, depois teve a transição com o Moza. Então a gente conversou e estava no Pelotas, vem treinando, né? A gente apresentou o projeto, né, do CSE. Ele aceitou, é um cara que vem com sede, né, de mostrar o seu desempenho, até porque muitos ainda vê a última passagem que ele teve pelo CSA, né, não teve um bom desempenho. Então a gente sabe que se o Michel Douglas vir aqui desempenhar o que a gente sabe que ele pode desempenhar, vai ser até difícil depois do alagoano segurar ele para o restante das competições. Mas é um cara que tem palavra, que acredita no projeto, vem com gana de vencer e de fazer um grande campeonato pela equipe do CSE. Com relação ao peso, ele tá com peso normal, vem treinando na academia com o personal. Então é um cara que está buscando manter, né, o peso. Eu sempre brincava com ele que às vezes que quando o cara faz gol, né, ele perde 5 quilos, né? Às vezes quando não está fazendo gol, ele tá com 5, 6 a mais, né? Era igual o Ronaldo quando estava no Corinthians.
Adriano, o propósito do CSE é fazer um time mais experiente, porque quando a gente olha, por exemplo, o Alan Jones trouxe agora o Michel Douglas, tem 33 anos, o próprio Jefferson, ex-goleiro também do CSA, tem 39 anos, o Sapé, que passou pela equipe do Asa, tem 33 anos. Tarcísio, 31, né? O Tarcísio, 31, aí a gente olha, por exemplo, o Claudevan tem 28 anos, está uma média mais ou menos aí de 30 anos. É um time mais experiente, mais cascudo, é esse time que você quer realmente aí para encarar a Copa Alagoas e o Campeonato Alagoano? A ideia, Tony, na formação do elenco é que a gente possa trazer esses jogadores, né, que tem um lastro maior de competições, e experiência, para que a gente possa também agregar os mais jovens, né? Para que a gente tenha esse equilíbrio, né? Tanto também na média de idade, né? E também não ter uma equipe tão velha, né? Mas a gente precisa também ter jogadores mais jovens, para que a gente possa ter esse equilíbrio, né? Então, já trabalhei em outras equipes que a gente tinha uma equipe jovem e na hora que a gente precisou de jogador de experiência a gente não tinha, né? Então, a ideia é que a gente possa ter essa mescla e para fazer um grande campeonato. Para eu passar para o André rapidinho aqui, eu falei aqui uma média alta também de alguns jogadores, né? 30 anos, 28 anos, mas a equipe do CSE também vai participar agora da Copa São Paulo, né? Do Sub-20 do São Paulo. Você tenta conciliar com alguns jogadores do Sub-20 do CSE, que, diga-se de passagem, é uma boa equipe? Isso, a gente já tem 5 nomes, né? Que já planejamos colocar no elenco, né? Qual é a ideia? A gente fazer um elenco enxuto e aproveitar esses jogadores da base, até porque o CSE é atual campeão alagoano. Então, Palmeiras, Flamengo, eles sempre deixam 5 vagas para jogadores da base, né? E com isso você também economiza para quando precisar no futuro contratar alguns jogadores na reta final, você vai ter caixa, né? Então a ideia é que a gente tenha um grupo enxuto e com a mescla e acrescentando jogadores da base. Ô Adriano, falando do estádio Juca Sampaio, né, e você citou o seu estilo de jogo, né, que é um estilo que gosta de controlar o jogo com a posse de bola, de ser mais intenso, principalmente agressivo para fazer a marcação no momento sem a bola, né, na fase defensiva. E o Juca Sampaio, ele sempre foi um trunfo do CSE com relação às outras equipes. Você já imagina trabalhar para jogar dessa maneira dentro de casa? E assim eu vou citar até o que o Gabriel Teixeira falou ontem com a gente, de que dentro de um campeonato alagoano e dentro de uma Série D que o CSE vai jogar também, vai ser preciso se adaptar a uma forma de jogar dentro de casa, onde é a sua fortaleza, e se adaptar também a outras situações em outras partidas. Mas no Juca Sampaio, você já imagina como é que você quer que o CSE jogue especialmente? Sim, né? A ideia é que a gente possa formar a equipe, né, para que quando jogar no Juca Sampaio seja uma equipe que esteja bem fisicamente, para que ela possa pressionar o tempo todo, né? É um jogo que requer muitos duelos aéreos, né? Muitas disputas, primeira, segunda bola, então é isso que a gente vai trabalhar bastante durante os treinamentos para adaptar esses jogadores, para que eu creio que lá, se a gente ganhar os duelos, a gente está mais próximo de ganhar os jogos. Ô Adriano, como é o seu... fora de casa a gente sabe que vai depender, vamos lá, depender, é um jogo mais também disputa, jogar no Rei Pelé, você precisa de uma equipe que controla um pouco o jogo com a bola, então depende do campo, do adversário, das estratégias que você vai montar conforme as partidas. Desculpa aí, Adriano, ter lhe atrapalhado, viu? Olha... Não, tranquilo. Como é que é o teu trabalho no dia a dia? Cara, o meu trabalho é um trabalho que eu procuro valorizar todos os jogadores, né? Eu não tenho medo de colocar, seja jogador que tenha 16, 17 anos. Eu sempre falo para os jogadores que eu trabalho que o campo fala, né? Então, se você faz uma semana boa de trabalho, de treinamento, eu creio que esse jogador está adaptado e está com a performance em dia para jogar. Agora, se você passa a semana todinha na nhaca, não tem intensidade nos treinamentos, você não está apto a jogar. Então, a ideia é que os nossos treinos sejam de bastante intensidade, com controle de carga, para quando chegar no jogo eles estejam todos adaptados e preparados para realizar a partida.
Ô, Tony, rapidinho, antes de passar para o Alan, dentro dessa pergunta do Denis. Então, o que você fala, Adriano, é o seguinte: não importa se o jogador vem com o nome, vou citar o Michel Douglas, que já é mais rodado, ou com uma idade avançada. Se ele não mostrar no treinamento, ele senta no banco. Não é isso? Isso, a ideia é essa. A ideia é essa, que eu acho que... É até porque o Michel é um cara que gosta de trabalhar, né? Então, é um cara que sempre vai puxar os mais jovens para trabalhar, né? Eu não posso priorizar um jogador que ele não está tendo um bom desempenho e colocar ele nos jogos, e eu sabendo que ele não vai desempenhar, e não colocar um jogador que ele está desempenhando diariamente, está se doando, né, com renúncia, com sacrifício durante os treinamentos. Né? Então, eu acho que essa é a minha ideia desde a época que eu jogava. Eu gostava de treinar e valorizo quem gosta de trabalhar e quem gosta de treinar, e eu acho que esse é o meu segmento que eu levo comandando essa equipe que eu comando. Alan Jones. Ô Adriano, a gente teve agora em 2025 o rebaixamento do CSA para a Série D. Aconteceu isso e a primeira divisão do Campeonato Alagoano ficou nivelada. Com exceção ao CRB, todos os outros times disputam, né, a mesma divisão ali, CSE, CSA e ASA. Você acredita que com esse rebaixamento do CSA, esse enfraquecimento do CSA, é mais perceptível ainda que o CSE, e fica mais claro para vocês, que vocês olham os adversários e dizem assim: poxa, a gente sabe que o CRB, pelo investimento, pela capacidade que tem, a chance de estar na final é muito grande. E a gente tem aqui os adversários, digamos, do mesmo nível para brigar. É mais ou menos assim que vocês pensam também, junto com a diretoria, ali nas reuniões, na montagem do elenco? Como é que vocês têm esse entendimento das outras equipes que vão disputar o estadual? Assim, o que é que acontece? Por exemplo, o CRB ele já chega na competição com a equipe. Ele tem uma equipe base, ele tem a equipe agora de 25, vai chegar com um elenco já formado, né? A mesma coisa é o ASA, né? Ele já tem uma equipe base, né? Eu acho que as outras equipes, elas vão se formar por igual, né? Por exemplo, o CSA está começando do zero, o CSE começando do zero, Penedense, Murici, o próprio Cururipe. Então, são equipes que vão se formar agora, durante o mercado e durante a pré-temporada, performar, né, coletivamente. Já a ASA e CRB, eles já tem um conjunto formado, né? Então, eu acho que eles saem um pouco na frente com relação a essa formação de elenco. Adriano, tem algumas perguntas que eu vou fazer rapidinho aqui, só mais dentro do planejamento da equipe do CSE. Qual o período que está planejado para a apresentação de todo o elenco, toda a comissão técnica para começar os trabalhos? Acredito que seja agora já em novembro, início de dezembro. E se você adota sempre a questão de jogos amistosos ou jogos treinos? E se o CSE terá alguns treinos, jogos desses? E se já tem algum ambiente previsto? Porque o CSE não tem o centro de treinamento. Se vocês, além do estádio Juca Sampaio, em Palmeiras dos Índios, se você já tem em vista, já planejou isso com a diretoria, se já está tudo planejado, quais os locais de treinos também da equipe do CSE? A gente vem realizando esse planejamento, né? A gente sabe que as equipes do interior têm essa dificuldade de campo, né? A gente tem o nosso estádio, estamos vendo algumas situações de outros estádios, né, para realizar os treinamentos, né, até para não desgastar o nosso gramado. E a ideia é que a gente faça nesse período 4 amistosos, né? A ideia é que a gente inicie entre a última semana de novembro a 1ª de dezembro. Essa é a ideia que nós temos, mas nesse período até a estreia a gente realizar 4 amistosos, até que a gente precisa fazer esse jogo para que os jogadores possam pegar ritmo de jogo, né? Essa parte tática, técnica, a gente possa fazer esses ajustes nos jogos, né? Porque treino é uma situação, jogo é totalmente diferente, até o modo de concentrar para ir para os jogos.
Alguns coletivos a gente vamos tentar fazer com a equipe da base, né? Eles já vão estar treinando, né? Então a ideia é que a gente possa fazer alguns coletivos com eles. Eduardo não, Adriano, lembrando do menino do Asa, o Eduardo. Vou fazer uma pergunta não, mas já que você citou alguns campos, o nosso Tony Lima, ele pode tentar arrumar para vocês o goleiro quebrangulo de Quebrangulo para vocês treinarem lá. Será bem-vindo em Quebrangulo, com certeza. Né? Faça a vez, meu irmão. Você tem moral lá na cidade, bicho. Será uma boa. Com certeza, Adriano. Será bem-vindo a cidade de Quebrangulo. O gramado é bom também, né? Não é 100% o gramado de Quebrangulo lá, do estado municipal, o goleiro de Quebrangulo, mas jogou lá, foi, Tony? Mas tá bom pra treino. Joguei muito, com certeza, lógico. Ô, Adriano, ninguém vê o DVD desse homem. Ele fala em videocassete. Dá pra você ter ideia? Eu joguei em 1994, então faz muito tempo. Então é videocassete mesmo. Videocassete. Foi na Copa que ele jogou. Meu Deus do céu. Mas realmente a região tem, né? A região. Como é, Adriano? Só tinha rádio na época. Só tinha rádio, exatamente. Tá defendendo ele, Adriano. Para com isso, pô. Mas eu tenho certeza que campo de treino não vai faltar em Palmeiras dos Índios realmente para a equipe do CSE, Adriano. Faça a vez, bicho. É verdade, né? A gente tem alguns contatos que o Barbosa vem fazendo, o presidente, né? Em busca da gente fazer uma boa pré-temporada, né? Dar todo o suporte para os jogadores e a comissão técnica. Muito bem, Adriano, muito obrigado